A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 9 e versículo de número 20 ao 25, que vai nos dizer assim: E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o no cesto, desceram-no pela muralha. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Podem até armar ciladas, podem até achar que vão conseguir destruir o propósito de Deus na sua vida, como aqui os judeus pensaram que iriam conseguir destruir na história de Saulo, mas Deus estava no controle de tudo. Deus me trouxe aqui para lhe dizer que Ele está no controle de todas as coisas. E Ele não vai deixar que os inimigos tenham êxito contra ti. Eu vou repetir para você entender. Deus não vai deixar que os inimigos tenham êxito contra ti. O Senhor está te protegendo, o Senhor está te guardando, o Senhor está te escondendo. O Senhor está te livrando de toda a fúria, de toda a ferramenta, de tudo que foi levantado contra a tua vida. A Bíblia diz que Saulo, ele foi com cartas para prender os cristãos. Mas a Bíblia vai nos dizer que Jesus marca o encontro com ele ali quando ele estava a caminho de Damasco. Ele ia para Damasco para prender os cristãos, mas quando ele estava no caminho, Jesus marcou o encontro com ele. Neste encontro que Jesus marca ali com ele, ele muda. O Senhor transforma ele, porque o Senhor tem poder para transformar o homem, para transformar a mulher. O Senhor marca encontro no meio do caminho para transformar Saulo. Será uma transformação que muitos vão olhar e ficarem perplexos diante do que o Senhor vai fazer. Você pegou aí do outro lado? Eu não sei quem é o Saulo que está na sua vida, mas o Senhor está dizendo: eu tenho poder para transformar Saulo. Eu tenho poder para fazer as pessoas ficarem sem entender o meu mistério na vida de gente que você tem orado. Declare comigo: o Senhor vai marcar encontro com a pessoa que eu estou orando. O Senhor vai marcar encontro com uma pessoa que eu estou orando. Então aqui você vai observar que Jesus marcou um encontro com Saulo. E Saulo agora é transformado, mas ninguém, irmãos, consegue entender aquela transformação repentina, porque tem transformações que o Senhor faz no de repente. Tem pessoas que Deus ele vai mudar aos poucos, mas tem gente que a mudança é tão grande que de longe você vê e você até duvida que é aquela pessoa que está ali, que verdadeiramente mudou, porque é tão rápido. Foi assim que aconteceu na história de Saulo. A mudança foi muito rápida. E a Bíblia diz que ele começou a pregar nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Quando ele chega em Damasco, foi para pregar sobre Jesus e não para prender os que estavam ali, irmãos, crendo em Jesus. Então aconteceu uma transformação. E todo mundo que estava ouvindo Saulo pregando ficaram atônitos. E eles começaram a lembrar, eles começaram a dizer: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes. Ou seja, a intenção de Saulo não era para vir prender os cristãos, agora está pregando em nome de Jesus. O povo não entendeu. Os judeus ali, muitos ficaram sem entender o que estava acontecendo. Muita gente não vai entender. E Deus está dizendo: eles não têm que entender nada. O que importa é o mistério que eu tenho contigo, é o mistério que eu tenho com os seus. E eu estou guardando aquilo que é teu. Descansa. Saulo estava guardado. A Bíblia diz que muitos que ficaram sem entender começaram ali, irmãos,
a se levantar contra Saulo. E ele mais e mais se fortalecia. Podem até estar tramando contra você, mas Deus está lhe fortalecendo. Deus, ele diz pra você hoje, muitas pessoas vão ficar confusas, porque vão olhar pra você querendo lhe destruir, querendo ver o teu mal, mas vão te ver se fortalecendo na minha presença. Tem gente que queria ver desviada, ver você, ver os seus desviados, fora do foco, saindo da presença do Senhor, morrendo, indo pro hospital, ficando doente, mas Deus está dizendo, eu estou frustrando os planos dos inimigos como eu frustrei aqui na história de Saulo, porque eu tinha um propósito com ele em vida, e ninguém conseguiria anular o que eu, o Senhor, havia determinado na história dele. Assim é na sua história. O que Deus determinou na sua história, ninguém anula, ninguém desfaz. Versículo 22. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Os judeus começaram a ficar confusos com aquilo. E ali, irmãos, quando eles estavam confusos, a Bíblia nos diz que eles deliberaram entre si tirar a vida de Saulo. Ou seja, eles começaram a armar um plano contra a vida dele. Podem até armar, arquitetar, planejar, se levantar, querer destruir, querer parar, querer anular a promessa, a palavra de Deus na sua vida, na vida de quem você está orando. Mas o Senhor está dizendo, ninguém vai frustrar o meu plano. Ninguém vai frustrar o meu plano. Ninguém vai frustrar o meu plano na tua história e na vida dos teus que você tem orado. O Jesus que marcou o encontro com Saulo quando ele estava a caminho de Damasco era o mesmo Jesus que estava o protegendo, porque Saulo agora era uma testemunha ocular de Jesus Cristo. Saulo, irmãos, agora era outra pessoa e ele havia tido um encontro com o Senhor. E o próprio Jesus se responsabilizava por ele. Quando você tem um encontro com Jesus, Jesus se responsabiliza por você. Jesus te protege, Jesus te guarda. Irmãs estão se levantando contra mim. Não tenha medo, Jesus está te guardando. Não tenha medo, Jesus está te protegendo. O mesmo Jesus que protegeu a Saulo é o Jesus que está te protegendo, que está te guardando e não permitirá que os teus inimigos tenham êxito contra você. E outra coisa, preste bem atenção aqui. Muitas vezes Deus vai fazer planos de inimigos virem até nós. É isso mesmo. Virem à tona pra gente saber, pra gente ficar com medo, não. É pra gente se prevenir, irmãos. É para nós obedecermos à direção de Deus. É para sermos guardados. Xarabacandaramandarastrabaia. É para sermos protegidos pelo Senhor. Então, quando Deus lhe mostrar que tem alguém armando, arquitetando mal contra você, não fique com medo, se tremendo. Mas seja alguém que ora para que Deus corte o laço e pergunte a Deus qual é o posicionamento que eu tenho que tomar para que o mal não me toque. Porque aqui precisava haver um posicionamento para que os judeus furiosos não tocassem Saulo. Você vai observar que Saulo precisou sair dali. E Deus está dizendo para você hoje, se preciso for, saia. Se preciso for, tome a direção que eu te ordeno. Mas não permaneça onde eu te disser para você não permanecer. Não faça aquilo que eu não te mandei fazer. E faça aquilo que eu te instruí a fazer. Saulo ficou sabendo, ficou se tremendo, com medo não. Mas ele entendeu, eu preciso agir com sabedoria. Porque se eu ficar aqui, os judeus furiosos vão me destruir. Então Deus, irmãos, ele nos revela para que a gente venha se posicionar, para que a gente venha obedecer. Vamos entender tudo, irmãos? Não. Você acha que Saulo estava entendendo porque ele ia precisar sair fugido ali de Damasco? Não. Agora que Saulo estava fazendo tudo direitinho, agora que Saulo havia conhecido a Jesus Cristo, por que ele ia ter que fugir? Mas ele entendeu, nem tudo, irmãos, é pra gente compreender, mas é pra gente viver. E ele compreendeu, se eu permanecer aqui, eu vou morrer. Se eu permanecer aqui, eles vão conseguir ter êxito contra mim. Você vai observar que os inimigos estavam muito empenhados em tirar-lhe a vida.
Eles queriam porque queriam tocar na vida de Saulo. Versículo 24. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Lembra que eu falei que Deus faz a gente ficar sabendo? Deus, ele vai lhe mostrar o que está contra você. Às vezes para você mudar de rota. Às vezes para você deixar algumas alianças. Tudo que estiver no seu caminho para tentar lhe destruir. Tudo que estiver no seu caminho para tentar te envergonhar. Para tentar tirar você do foco. O Senhor está dizendo para você através dessa palavra: eu estou removendo do seu caminho. Eu estou te revelando para que você tome o posicionamento, para que você seja protegida, para que você seja protegido. Então veio, irmãos, ao conhecimento de Saulo o que estava acontecendo. Não ficou oculto. Declare comigo: nada ficará em oculto. Deus vai me mostrar verdades para livramento. Nada ficará oculto. Deus vai me mostrar verdades para livramento. Ou seja, verdades do que está acontecendo, o que está em oculto vai vir à tona. Verdades do que está escondido. Nada, irmãos, vai passar desapercebido aos teus olhos, porque Deus vai te revelar. Porque nada passa desapercebido aos olhos dele e ele vai fazer você ficar sabendo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Dia e noite, irmãos, as portas da cidade estavam guardadas. Para quê? Para que eles pegassem Saulo. Então você vai observar aqui que a fúria dos judeus era grande. Por isso Saulo precisava vigiar e sair de Damasco o mais rápido possível. Por isso Saulo precisava se posicionar. E não querer entender, porque tem coisas que a gente não vai entender, irmãos. Não adianta. Tem situações na minha e na sua vida que nós não vamos entender muita coisa. Mas o que nós temos que fazer é o quê? Obedecer. O Senhor se compraz mais, irmãos, na obediência do que no sacrifício. Então obedeça. Não tente ao Senhor. Deus tem lhe mostrado que não é para você andar por este caminho, não ande. Deus tem te mostrado algumas verdades que estão ocultas no coração de algumas pessoas, porque tem gente que camufla, tem gente que finge, fica mentindo na sua frente, mas a verdade é revelada e Deus mostra. Se Deus está te mostrando, quebra aliança. Se Deus está dizendo para você, vai por este caminho porque é para livramento, você não tem que entender. Saulo poderia muito bem ficar questionando ali, dizendo: agora, Jesus, que eu tô te servindo, tá vindo perseguição? Eu sou guardado pelo Filho de Deus e eu vou permanecer aqui. Se ele tentasse a Deus, ele morria. Tem momentos, irmãos, que Deus nos revela para a gente receber o livramento. É por isso que precisamos estar atentos. E quando a revelação vier do que está sendo tramado contra nós, nós precisamos perguntar a Deus: Deus, o que é que o Senhor requer de mim? Qual é a direção que o Senhor tem para a minha vida, para a proteção? Você vai observar que muitos servos do Senhor precisaram ser protegidos. Muitos servos do Senhor precisaram mudar de lugar. Muitos servos do Senhor, irmãos, precisaram se posicionar para que o mal não chegasse até eles. Então conosco não é diferente. Deus nos revela para que a gente se posicione. Os judeus estavam furiosos contra a vida de Saulo. Toda a fúria do inimigo, irmãos, Deus vai nos revelar. Se o inimigo está furioso contra nós em uma área, Deus vai nos revelar, vai nos levantar, nós vamos jejuar, Deus vai dar estratégia. Mas ele diz para você hoje: se posicione. Se posicione e não espere o inimigo ganhar território e destruir. Quando Deus revela é para cortar o laço e para que a gente se posicione. O que foi que Saulo fez aqui? Ficou ali tentando a Deus? Não. Mas ele se posicionou. Versículo 25. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite. Observe que ele saiu aqui, irmãos, precisou fugir. Quietinho. Silêncio. À noite ninguém iria contemplar, porque os judeus estavam lá, guardando a porta da cidade de noite, querendo destruir a Saulo. Então tem planos que não dá pra gente estar falando pra todo mundo, não. Tem coisas que a gente tem que fazer em silêncio. Hoje Deus diz pra você: é em silêncio. Sem falar nada pra ninguém. Vou te dar direções e você vai tomar direções em silêncio. Declare comigo: eu vou tomar as direções de Deus em silêncio e vou vigiar. Eu vou tomar as direções de Deus em silêncio e vou vigiar. E colocando um no cesto, desceram-no pela muralha. Você vai observar que ele saiu de noite,
Foi colocado no cesto, não saiu pela porta não, porque pela porta os judeus estavam lá de noite guardando, querendo pegar ele. Ele precisou descer por uma muralha, ele precisou sair escondido, mas a vida dele foi poupada. Não importa o que Deus vai fazer para poupar a sua vida, não importa o que Deus vai fazer para te livrar da fúria, do maligno, mas hoje, através dessa palavra, ele diz para você: te darei estratégias, mas não permitirei os inimigos te tocarem, não permitirei o inimigo da tua alma ter êxito contra ti. Só anda na direção que eu te entrego, só faz o que eu te ordeno. Mas Deus, eu não tô entendendo. Você acha que Saulo estava entendendo, irmão? Estava não. Agora que ele estava ali verdadeiramente servindo a Jesus, agora que ele havia tido um encontro com o Senhor, pois é, mas ele precisou obedecer, ele precisou sair pela muralha, ele precisou sair no cesto. Tem hora que a gente vai ter que sair no cesto. Tem hora que a gente não vai poder sair pela porta da frente, mas vamos ter que sair, irmãos, pela muralha. Para que haja livramento, não queira entender as estratégias, as rotas de Deus. Só acredite que o livramento chega, só obedeça. Silêncio. Deixe Deus trabalhar da forma dele. Deus vai tirar pessoas aqui de lugares e ele está dizendo: sai em silêncio. Deus vai mudar rotas na vida de pessoas aqui, ele está dizendo: mude em silêncio. Deus vai dar estratégias aqui para pessoas vencerem batalhas que têm se levantado, porque o inimigo tem se levantado contra você. Deus está dizendo: vença em silêncio. Faça o que Deus te mandar em silêncio. À noite, ninguém estava contemplando, tudo muito rápido. Porque tinha que ser assim, pois se não fosse assim, os judeus destruiriam, matariam a Saulo. Tem coisas na nossa vida que tem que ser muito rápido, não dá para pensar muito. Hoje Deus diz para você: não pense muito. Tome a estratégia, a direção que eu te entreguei para que haja livramento na sua história. Amém? Tem pessoas que estão me ouvindo agora que Deus vai lhe revelar o oculto, profundo e o escondido para que você tome direções que Ele vai te entregar. Não tenha medo, faça tudo em silêncio, porque o que Deus te ordenar para você fazer é para livramento. Seja livramento espiritual, seja livramento físico, Deus vai te livrar como Ele livrou a Saulo. Declare comigo: como Deus livrou a Saulo, Ele vai me livrar. Como Deus livrou a Saulo, Ele vai me livrar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por você. Você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, Senhor, por esta palavra, por este livramento, pela verdade que será revelada. Pai, os judeus não conseguiram aqui camuflar o ódio, a vontade de matar a Saulo. Eles não conseguiram, meu Deus amado, terem êxito contra aquilo, meu Pai, que eles estavam tentando, porque o Senhor revelou, porque o Senhor mostrou, porque o Senhor fez chegar aos ouvidos de Saulo que estava sendo tramado. Senhor, faz verdade chegarem aos ouvidos dos teus filhos. Não deixa inimigos se camuflarem, não deixa inimigos armarem ciladas, emboscadas, ferramentas preparadas e os teus filhos caírem como um pássaro no laço dos passarinheiros. Mas quebra o arco, urabacandará, e despedaça a lança e queima os carros no fogo, traz livramento. Que os teus filhos obedeçam tuas estratégias em silêncio, porque o Senhor sabe o que está fazendo. Saulo precisou sair dentro do cesto, rolando por uma muralha, mas ali foi um livramento para a vida dele. Que os teus filhos não queiram entender as rotas, que os teus filhos não queiram entender as direções, mas somente confie e descanse, porque o livramento já foi determinado. O livramento, Pai amado, já chegou para a vida dos teus filhos. Eu creio como chegou na história de Saulo, também chega livramento espiritual, livramento emocional, livramento no físico, em todas as áreas da vida dos teus filhos. Tudo que o inimigo estava armando, arquitetando ou planejando caiu por terra, porque o Senhor está dando estratégia agora para que os teus filhos recebam livramento em todas as áreas e para que o teu nome seja glorificado. Nenhum judeu que estava em Damasco furioso contra Saulo tocou nele, e assim acontecerá na vida dos teus filhos. Nenhum inimigo tocará para destruir, para anular, para aniquilar o que o Senhor determinou para a vida dos teus filhos. Porque eu creio, meu Senhor, que a tua palavra é o que prevalece, a tua direção, aquilo que o Senhor designa, Pai, é o melhor para a nossa história. Eu creio que o livramento já chegou e o teu nome, Senhor, será glorificado. O laço quebrou e os teus filhos e nós estamos livres em nome de Jesus. Pai,
Eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida e história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa guerra na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Hoje Deus diz para você que da mesma forma que ele livrou a Saulo, ele está trazendo estratégias de livramento para a sua vida. Ninguém vai te tocar, seja no físico, seja no sentimental, seja no emocional, no espiritual. Não sei o que o inimigo estava armando contra ti, como os judeus aqui estavam armando contra Saulo, mas Deus diz para você hoje: o laço quebrou e você escapou. Eu te darei estratégias para que você possa receber livramento. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.